Muito bem, está começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Eu sou Éder Monteiro e hoje eu vim aqui conversar com você sobre promoção. Você já foi em algum momento preterido ou preterida a uma promoção? Isso, sem dúvida, pode acontecer em vários ambientes de trabalho e pode ser uma situação muito desanimadora e algumas vezes até embaraçosa de se acontecer. Seja porque você acreditava que merecia aquilo, merecia aquela promoção, ou porque eventualmente até tenha sido prometido para você. O fato é que ninguém gosta de ouvir que não é a pessoa escolhida para um determinado movimento de carreira. Agora, a realidade, gente, é que isso acontece o tempo inteiro nas organizações, talvez ainda mais em momentos de economia difícil, quando normalmente as empresas pisam no freio ali porque precisam segurar os custos de pessoal e por isso acabam adiando promoções, aumentos ou qualquer evento que envolva a mudança de salário e evolução salarial das pessoas. Agora, a boa notícia é que é possível sobreviver a essa experiência não muito boa e manter a sua reputação e o seu ego intactos dentro daquela organização, conseguindo inclusive sair por cima nessa situação em relação à sua imagem profissional, principalmente. Vamos lá, para ilustrar um pouco isso, eu vou contar aqui uma história rápida para vocês. Vou usar aqui um codinome Carlos como protagonista dessa história. O Carlos fez uma mudança importante na carreira dele, quando ele estava ali se aproximando dos 30 anos de idade, mais ou menos, e ele entrou numa empresa de tecnologia. Começou a fazer parte de um programa logo que ele entrou nessa empresa. Era um programa de crescimento para gerentes júniores. Então, os gerentes que entravam ali naquele programa, após 2 anos, eles, depois de passarem por uma série de treinamentos e rotations dentro desse programa, eles seriam promovidos para um próximo nível. Isso fazia parte da estrutura do programa. Agora, depois de 2 anos, o Carlos nesse programa, finalizaram os 2 anos, todos os colegas dele passaram para esse próximo nível, avançaram, e ele não. Quando ele descobriu que ele não foi, que ele não avançou, ele pediu um feedback para a gestora dele na época, e ela deu vários exemplos do porquê ele não foi promovido. O Carlos não concordou muito com aquilo que ele tinha ouvido, mas em vez de ficar na defensiva, ao invés de ficar focado nesse problema, ele disse para a gestora dele que ele estava desapontado, obviamente, e perguntou se eles poderiam conversar mais sobre o assunto depois, assim que ele tivesse tempo para processar toda aquela informação, para digerir toda aquela negatividade ali do que ele tinha ouvido. Então o Carlos foi conversar com alguns colegas mais sêniores da empresa, colegas que ele tinha, para pedir alguns conselhos dessas pessoas. Nessas conversas ele ouviu desses colegas algumas dicas importantes, informações relevantes sobre como ele era percebido na empresa, como ele era visto, e ele chegou à conclusão de que, de fato, ele precisava mudar a maneira como ele era visto pelos outros. E aí, depois de alguns dias, ele falou com essa gestora, disse que, embora ele tenha achado o feedback um pouco confuso ali quando ele recebeu, ele aceitava esse feedback. E ele gostaria do apoio dela, especificamente para pontuá-lo sempre que ela percebesse que ele não estava indo bem ou que ele estava fazendo alguma coisa fora ali do padrão. E apesar de não ter ficado nem um pouco feliz com isso tudo, com essa situação, ele não pensou naquele momento em deixar a empresa, ele não pensou em pedir demissão. Mesmo tendo se sentido, de certa forma, preterido, né, e deixado para trás, ele optou por aprender com essa experiência e seguir em frente. Alguns meses depois, uns 6 meses depois mais ou menos, o Carlos se candidatou a um outro cargo na empresa, um cargo internacional nessa mesma empresa, e esse movimento envolvia uma promoção. E ele conseguiu ser aprovado para essa posição, acabou crescendo muito, inclusive, nesse novo desafio, e depois de um tempo ele foi considerado parte dos 10% dos principais talentos da empresa. Os 10% das pessoas mais talentosas da empresa, ele passou a fazer parte desse grupo. Bem, como é que a gente pode resumir o exemplo dessa história que eu acabei de contar aqui para você? Se em algum momento alguma coisa parecida acontecer com você na tua carreira, se te informarem que você não vai avançar a uma determinada posição, você não pode de maneira alguma permitir que essa decepção prejudique seu desempenho ou prejudique até a sua carreira ali dentro daquela organização. Em vez disso, você precisa agir. Essa é a principal dica que eu te trago aqui. As coisas só vão melhorar no futuro se a gente fizer alguma coisa a respeito daquilo. Na verdade, não conseguir uma promoção pode ser até uma grande oportunidade de aprender, desde que você mantenha esse aprendizado em perspectiva positiva, né? E não tire o foco também principal do teu objetivo, que era a promoção, né? Eu já vi várias pessoas deixarem de trilhar ótimos caminhos, né, dentro de uma empresa por deixarem uma decepção manchar a sua reputação, manchar a reputação delas por conta de comportamentos inadequados, por conta de falta de maturidade após uma negativa de uma promoção, por exemplo.
Aí você pode falar assim, ah, Éder, beleza, na teoria é mole, né? Na prática as coisas não são bem assim. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com você algumas alternativas que eu acredito que podem facilitar esse processo se algo do tipo acontecer com você em algum momento da tua carreira. A primeira delas é paciência. Paciência, espere. A primeira coisa, gente, é não agir de forma impulsiva, de forma emocional. Então, não complica o problema agindo, por exemplo, com petulância, com arrogância, com aquele ar de que é dono ou dona da razão. Nem sempre é possível tornar as coisas melhores, mas sempre vai ser possível piorar as coisas. Então, muita calma nessa hora. Eu não estou dizendo que você não deve sentir as emoções que surgem naquela situação. É claro que você deve sentir e isso faz parte. É provável que você sinta decepção, que você sinta raiva, se sinta frustrado ou frustrada, mas ficar com esse rancor e com esses sentimentos negativos por muito tempo não vai resultar em outra promoção, definitivamente. Outra dica que eu posso compartilhar aqui com você é o seguinte: busque conhecer as perspectivas dos outros. Assim que você tiver a chance de se acalmar, de digerir essa situação, tenta descobrir com calma as causas que fizeram com que aquele movimento não fosse possível naquele momento para você. De preferência, tenta ter uma conversa, busque ter uma conversa franca com a pessoa responsável por tomar essa decisão de não promover você naquele momento, mas tenta buscar ter essa conversa com uma mente aberta, com humildade de ouvir e não de ficar na defensiva durante essa conversa. Aproveita essa oportunidade para você aprender sobre você, principalmente, sobre como as pessoas te percebem. Isso tem um valor muito grande. Se eventualmente você não conseguir uma resposta adequada dessa pessoa responsável, dessa pessoa tomadora da decisão, procura alguém confiável, né? Uma pessoa que você confia, uma pessoa experiente, de quem você possa obter alguns conselhos importantes. Você pode até buscar perspectiva externa, por exemplo, conversando com um headhunter, com algum recrutador experiente, ou com até algum tipo de mentor, fazer algum tipo de mentoria externa para checar se você de fato tem aquelas habilidades, experiências para aquela posição, né? Ouvindo uma percepção externa de outras pessoas. Porque assim, gente, tem aquela coisa, né? Não basta ser a pessoa certa. Tem que ser a pessoa certa na posição certa. Eu diria ainda que com a motivação certa para aquele papel. Então perceber isso no teu entorno e ouvir de outras pessoas é fundamental para você. Outra coisa interessante de se fazer é tentar ressignificar essa experiência e, ao invés de tê-la como algo horrível na sua vida, na sua carreira, tenta enxergar como parte do seu processo de evolução e de crescimento. As pessoas normalmente costumam olhar para trás e focar naqueles movimentos ruins, e quando elas percebem algumas coisas que aconteceram de negativo nas suas carreiras, elas acabam vendo como aquilo foi um grande aprendizado, né? Normalmente, a gente só consegue ver isso com essa lente positiva de aprendizado depois de alguns anos daquela situação ter passado. Então, procura olhar por um ângulo diferente, né? Talvez existam boas razões para você não ter conseguido aquela vaga naquele momento, por exemplo. Eu sempre costumo dizer para as pessoas buscarem se colocar dentro da situação, ou seja, tentar perguntar qual é a minha parcela de culpa nesse fato. E, gente, todos nós, sem exceção, todos nós sempre temos uma parcela de responsabilidade no que acontece com a gente. Ainda que seja algo como eu não fui capaz de mostrar a minha melhor versão, né? As pessoas não conseguem ver as minhas melhores habilidades, as minhas melhores características. E sim, eu tive responsabilidade e não consegui transmitir, não consegui ser claro o suficiente para transmitir isso. Eu já vi situações, por exemplo, em que uma pessoa não obteve uma determinada promoção porque a avaliação naquele momento era de que o novo cargo ele iria exigir uma carga de trabalho muito alta. E o momento de vida daquela pessoa, o contexto de vida que aquela pessoa estava vivendo, não ia permitir aquilo. Então, na prática, não foi por falta de competência, por exemplo. A empresa, na verdade, decidiu poupar aquela pessoa naquele momento, porque aquela mudança, aquela promoção, provavelmente seria ruim para os dois lados, né? Para a pessoa que estava sendo promovida e para a empresa também. Agora vamos lá. Se a partir de uma análise cuidadosa, com cabeça fria, com algumas conversas, você entender que dificilmente esse movimento vai acontecer para você nessa empresa, aí sim talvez seja a hora de você avaliar se o mercado te enxerga diferente, né? Porque tem o seguinte, boa parte das pessoas sabem que gente boa tem vaga em qualquer lugar. Então, se você acha que você não é valorizado, valorizada em uma determinada empresa,
e você sabe que você tem muito a oferecer dentro daquela empresa, tenha certeza que se essa sua visão for correta, alguém lá fora vai te valorizar. Agora, para isso, você precisa manter sua rede de contatos também aberta e ativa, para que numa próxima oportunidade você esteja também atento, atenta e aberto a essa oportunidade, né? Gente, espero que essa resenha tenha sido útil para você. Lembrando que esse conteúdo está disponível em áudio nas principais plataformas e em vídeo também lá no YouTube para você conferir. Então aproveite todos os conteúdos do podcast Movendo-se, siga lá nas redes, o @movendo-se, tudo junto. Siga também lá na sua plataforma de áudio, se inscreve lá no canal do YouTube, que vai ser um prazer continuar conectado com vocês e a gente falando de coisa boa, falando de conteúdo, falando de muitos assuntos relevantes para a sua carreira e para a sua evolução como indivíduo, como profissional, tá bom? Vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais.